Olá pessoal, Henrique Simões aqui no seu canal. Hoje vou apresentar para vocês os números de consumo da Honda Biz. Vou estar explicando como foi que eu fiz o teste para vocês. Se vocês têm curiosidade em saber qual é o consumo da Biz na cidade e na estrada, acompanhe aí depois da vinheta. Olha só pessoal, só a nível de informação, a minha Honda Biz agora que ela está com 229 km, ou seja, quase 230 km rodados, então a moto ainda é basicamente zero. E o teste de consumo que eu fiz, eu procurei andar a mesma quilometragem, tanto na cidade quanto na estrada. Então, a distância que eu utilizei foi de 76 quilômetros. Então eu rodei 76 quilômetros dentro da cidade e rodei também 76 quilômetros na rodovia. Sobre os parâmetros que eu utilizei para fazer o abastecimento, né, para fazer o teste. Primeiro, eu ia encher por completo o tanque. E aí o parâmetro para ter o tanque cheio seria o disparo da bomba automaticamente. Então, eu pedi ao frentista que ele só colocasse gasolina no tanque até o disparo da bomba automaticamente. Pegou aqui. Quer disparar, viu só? É. O segundo parâmetro que eu utilizei nos dois abastecimentos que eu fiz foi colocar a moto no cavalete central. Por quê? Porque aí eu deixo a moto nivelada, plana. Isso vai garantir o preenchimento do combustível no tanque de forma uniforme, sem a interferência da inclinação da moto. Uma outra informação que é muito interessante vocês saberem é as condições de uso. Eu sempre utilizei, ao longo desses 76 quilômetros que eu rodei na cidade e os 76 quilômetros que eu rodei na estrada, sempre foi acompanhada da minha esposa na garupa. Então, para vocês terem um parâmetro de comparação, eu estou pesando 82 kg e ela está pesando em faixa de 63 kg. Um outro detalhe muito importante foi a forma de pilotagem que eu adotei. Eu procurei andar de forma mais econômica possível. Por mais que eu estivesse andando com minha esposa na garupa, ou seja, a moto estava andando com um pouquinho mais de peso, e vocês sabem que quanto mais peso a moto tem que carregar, mais consumo ela vai ter, né? Então ela vai aumentar um pouquinho do consumo de combustível. Mas mesmo assim eu me surpreendi muito com o resultado que eu obtive neste teste. Enfim, sobre a forma de pilotagem, vale lembrar que eu busquei andar da forma mais tranquila possível, sempre priorizando o consumo de combustível, né? Então, para parâmetro, eu estava utilizando esta marcação aqui, né? O econômetro. Vou desligar aqui. Quando você está andando de forma mais econômica possível, essa luz ela acende e fica acesa. Então, dentro da cidade, eu sempre busquei andar nessa faixa de economia, nessa faixa de eficiência do consumo de combustível. Busquei também não fazer nenhuma retomada muito brusca, não fiquei saindo, arrancando com a moto, acelerando muito. Deixei ela desenvolver da forma, né, mais econômica possível. E confesso para vocês que dá para andar tranquilamente desta forma dentro da cidade. Você não tem necessidade de estar arrancando com a moto, porque isso vai demandar mais consumo de combustível. Já a minha condução na estrada, eu sempre busquei manter a moto a 80 km por hora, de forma bem contínua, né, bem linear. Isso para garantir o padrão do teste, né? Para não ficar, quanto é que ela foi, como foi a forma que você pilotou. Isso pode ter gerado um consumo maior, um consumo menor. Então, para garantir, para evitar esse tipo de discussão,
eu andei com ela os 76 quilômetros com 80 quilômetros por hora, né? Não aumentei, não fugi muito dessa média. E lembrando que a todo momento eu estava com minha esposa na garupa da moto. Então vamos lá aos números. Bem, dentro da cidade eu rodei 76 quilômetros e 300 metros. Quando eu fui abastecer, completar o tanque novamente, pegou 2 litros e 4. Ou seja, a moto fez absurdos 37,4 km por litro na cidade. Lembrando que eu estava andando, na maioria das vezes, com minha esposa na garupa, dentro da cidade. Já o consumo dela na rodovia, eu rodei exatamente 75 quilômetros e 900 metros. E quando eu fui reabastecer, né, quando eu fui completar o tanque novamente, pegou 1 litro e 32. Ou seja, acreditem se quiser, eu fiquei besta, eu fiquei realmente extasiado, né, quando eu fiz as contas. Ela ficou fazendo uma média na estrada, andando a 80 quilômetros, com 2 pessoas, né, eu e minha esposa. Ela fez uma média de 57 quilômetros e meio. Gente, 57 quilômetros e meio. Eu fiz as contas, eu fiquei besta. Eu mostrei a minha esposa e eu disse, não estou acreditando. O meu carro na estrada, ele faz 12 a 13 quilômetros por litro. Eu fiz o mesmo trajeto, né, de uma cidade a outra aqui próximo, com a Bis, e ela fez absurdos 57,5. É muita coisa. Lembrando que o consumo que eu fiz, as médias que eu fiz, foi utilizando gasolina aditivada. O próximo teste que eu pretendo fazer com essa moto é fazendo uso de álcool, né, que ela é flex, tanto na cidade quanto na estrada. Então eu vou fazer os próximos testes, eu vou consumir a gasolina que tem nela por completo, para colocar o tanque só com álcool, para fazer o teste, e aí eu trago para vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram das informações que eu trouxe hoje no canal para vocês, considere se inscrever, né? Eu vejo que muitos de vocês não são inscritos, assistem ao vídeo do canal, mas não são inscritos. Então, considere se inscrever, comenta, compartilha, né? Envia para os amigos, aciona também o sininho de notificações, porque isso nos ajuda muito. Então, muito obrigado e até a próxima.